PSG é muito mais time do que o Aston Villa. Isso aí eu acho que não tem o que questionar, né? Tanto que desde antes do primeiro confronto, quando o PSG conseguiu aquela vitória por 3-1, já se tinha um favoritismo muito grande para cima em favor do PSG. Um favoritismo que talvez se esse confronto acontecesse ali em meados da fase de liga, em que o Aston Villa estava numa fase muito boa, tanto que o Aston Villa derrota o Bayern de Munique logo no comecinho da fase de liga, enquanto que o PSG estava numa fase complicada, perdeu ali alguns jogos no começo da fase de liga, nem sabia se o PSG conseguiria se classificar. Sempre lembrando, o PSG jogou a repescagem, o Aston Villa não jogou. O Aston Villa foi um dos 8 times que se classificaram direto para as oitavas de final. Então, pela primeira fase da Champions, o Aston Villa conseguiu ser até melhor do que o Paris Saint-Germain. Mas conforme as coisas foram desenrolando, né, o Aston Villa teve uma quedazinha nessa segunda parte da temporada, tanto que nesse momento nem vislumbra conseguir se classificar para a próxima Champions, né? O Aston Villa está em 7º lugar na Premier League. Difícil que consiga uma classificação para a próxima Champions, embora não seja impossível, ainda tem campeonato, né? Já o PSG, não. O PSG nessa segunda metade ele melhorou muito, muito mesmo, tendo em comparação com a primeira metade. E aí os papéis meio que foram se invertendo, né? Para não citar o fato de que o PSG eliminou o campeão da liga do Aston Villa, né? O PSG eliminou o Liverpool, que patrolou aí a Premier League, vai ganhar a Premier League com o pé nas costas. Então eram cenários muito diferentes, né? Mas para esse jogo de hoje, cara, o Aston Villa realmente conseguiu fazer um trabalho bem interessante. Claro que, inicialmente veio aquele baque, aqueles 2 gols ali nos primeiros, sei lá, 20 minutos de jogo, o PSG já tinha aberto 2-0. Que assim, venhamos e convenhamos, cara. Para você buscar uma remontada no mata-mata, você vai correr riscos, você vai se abrir. Não dá para buscar uma remontada sem conceder espaços. É impossível. E aí, muitas vezes, as remontadas, para elas acontecerem, você não vai bastar a competência. Não vai bastar você fazer um grande jogo, você jogar com muita intensidade, você encaixar os ataques. Às vezes você vai ter que contar com um pouquinho de sorte também, você vai ter que contar com o seu goleiro, tá numa noite inspirada. Para citar um exemplo, uma das remontadas mais famosas aí dos últimos anos foi o Liverpool e Barcelona em 2019, né? Que o Barça vence na ida por 3-0, na volta o Liverpool faz o 4-0. O Liverpool fez o jogo praticamente perfeito. Só que ainda assim, ele cedeu muitas oportunidades ao Barcelona. E o Barcelona teve chances para fazer 1, 2 gols ali e de repente matar a eliminatória. Todo mundo vai se lembrar das ocasiões em que o Messi deixou o Alba em condição de marcar, deixou o Suárez em condição de marcar, deixou o Felipe Coutinho em condição de marcar. E em todas as ocasiões eles desperdiçaram as suas oportunidades, eles acabaram parando no goleiro Alisson. Coisa que o PSG não fez, né? Ele teve as oportunidades, porque o Aston Villa estava aberto, estava escancarado, estava naquela pressão excruciante lá na frente. E nas 2 primeiras estocadas que o Paris Saint-Germain conseguiu dar no jogo, ele conseguiu marcar e dar um banho de água fria na equipe do Aston Villa, né? E aí realmente parecia que a eliminatória estaria morta, né? E assim, também vale pontuar aqui, se o PSG tivesse sido tão letal nesses contra-ataques, que nem ele foi nessas 2 primeiras chances, o jogo não teria tido emoção até o fim. Porque assim, cara, o PSG nesse jogo vai ser algo que talvez até o Luiz Henrique precise corrigir, não sei. Mas o PSG perdeu muitas chances, cara. O PSG desperdiçou muitas chances de gol que poderiam ter feito falta, mas acabaram não fazendo porque eles conseguiram a classificação. No fim das contas, cara, eu acho que dá pra dizer que o gol do Nuno Mendes, o gol do 3-1 do Nuno Mendes lá no Parque dos Príncipes foi crucial, né? Pra quem não lembra, o gol do Nuno Mendes ele sai nos acréscimos, praticamente um dos últimos lances do jogo ali, ele consegue fazer o 3-1. Se a partida de ida tivesse terminado 2-1, talvez a história hoje pudesse ter sido diferente, né? Enfim, como eu tava dizendo, boa noite aí, Mr. Croc, valeu pela presença na live. Como eu tava dizendo, parecia que o jogo tava morto, né? Depois dessas 2 estocadas do Paris Saint-Germain, que inclusive foram 2 gols dos laterais, né? O PSG, cara, eu acho que em termos assim de lateral ofensivo, de ser aquele lateral realmente incisivo, de ir pro ataque, eu acho que a dupla do PSG hoje talvez seja a melhor do mundo, cara. Porque assim, Nuno Mendes e Hakimi são muito, muito bons jogadores. São laterais atacantes com muita qualidade, que chegam muito bem na frente. Tanto para dar uma assistência, mas também para finalizar muito bem, né, cara? O Hakimi, a gente conhece isso desde longa data, desde quando ele surgiu no Real Madrid, que ele já era um lateral extremamente ofensivo. Depois ele vai para a Inter, também consegue jogar muito bem na Inter, até chegar no Paris Saint-Germain sempre com essa mesma característica, né? E o Nuno Mendes aí foi um cara que foi evoluindo bastante do PSG, teve aquele período que ele teve que fazer uma cirurgia na coxa, acho que passou, será, uns 6 meses parado, mas voltou como se nada tivesse acontecido e tá fazendo uma temporada simplesmente espetacular. Eu acho muito difícil que a gente consiga fazer uma seleção desse mata-mata de Champions sem o Nuno Mendes ser o lateral esquerdo.
Lateral direito ali você vai até discutir. Mas acho que o Nuno Mendes é o dono da lateral esquerda. O cara tá fazendo uma Champions realmente espetacular. Mas é aquele negócio, né, cara? Champions é Champions. Se você tá interessado em comprar camisas de futebol europeu, LS FootJS é a loja parceira aqui do canal, beleza? Você é torcedor do Barcelona, do Paris Saint-Germain, do Borussia Dortmund, que tá interessado em comprar suas camisas. A LS você conta com frete grátis. E além disso, se você escolher 3 modelos para levar, você paga apenas 2, beleza? Não deixe de aproveitar essa promoção. Utilize o meu cupom de desconto YuriDantas, tudo maiúsculo, para ter um desconto ainda maior na hora das suas compras, beleza? Lá na LS você vai encontrar uma infinidade de camisas, tanto do futebol europeu, do futebol de seleções, até do futebol brasileiro também tem algumas, embora o foco da loja seja mais do futebol europeu. E você vai encontrar edições da temporada como essa, né? A camisa 1 do Barcelona, aqui desse modelo. Você pode personalizar, beleza? Caso você queira comprar, colocar ali o nome de algum jogador, o seu nome que você quiser, você pode personalizar. Aqui eu tenho aqui do Barça, por exemplo, é personalizado com o nome e o número do Cruyff. Você também vai encontrar esse modelo retrô, lá também tem modelos retrô, tá? Essa daqui que eu tô mostrando pra vocês é essa daqui, né? Camisa do Barcelona da temporada do trio MSN, tá disponível por lá. Torcedor do Borussia Dortmund, você também vai encontrar as camisas do BVB lá, como essa edição especial recém-lançada, que ficou bem bonito esse modelo aqui. E também modelos retrô como esse da temporada 2012-2013, que eu também tenho, é esse modelo aqui, coisa maravilhosa, os uniformes mais bonitos que eu já vi do Borussia Dortmund. Também está disponível no site. E para o torcedor do PSG, você também vai encontrar os modelos dessa temporada, como o uniforme de casa, o principal que eles utilizaram hoje. Aliás, que eles utilizaram hoje, não, utilizaram no jogo da ida. E o que eles utilizaram hoje, que é o Wing aí do Jordan, que ficou bem bonito esse modelo aqui. Azul também está disponível por lá, beleza? Não deixe de conferir a loja, caso você tenha interesse em comprar camisas de time. Se você comprar por lá utilizando o meu link e o meu cupom de desconto, você vai me dar uma ajuda grande, tá certo? Verifica aqui a descrição da live, você também pode digitar a exclamação camisas aí no chat, que o bot manda o link para você. Ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí no canto. E sim, a Champions obviamente, não só ela, né? Você pode falar a mesma coisa para a Libertadores, mas essas competições de mata-mata, elas são extremamente traiçoeiras. Por causa da cultura. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A cultura de você nunca desistir. A cultura de você... dos jogadores sempre acreditarem que dá para buscar. Porque já aconteceram tantas viradas históricas na Champions. Tantos resultados inacreditáveis. Não só assim de você remontar de um jogo pro outro, né? Tipo assim, você perdeu o jogo daí por 2-0 e ir buscar no outro. Mas você remontar dentro da própria partida, né? Muitas vezes isso acontece de dentro da própria partida você, sei lá, passar por um momento ruim, tomar 2, 3 gols ali. E dentro daquele mesmo jogo você conseguir remontar. E foi exatamente isso que o Paris Saint-Germain conseguiu fazer. O Paris Saint-Germain não, o Aston Villa conseguiu fazer. Ele começa o jogo muito bem, né? Ele tava conseguindo incomodar demais a defesa do Paris Saint-Germain. A saída de bola do PSG hoje não teve 1 minuto de sossego. Só que aí nas 2 oportunidades ali que ele deixou a equipe do PSG escapar, eles acabaram tomando 2 gols, né? Só que o Aston Villa não desiste, né? Ele continua indo pra cima. Talvez fosse até um momento pra você desistir, cara. Porque assim, irmão, 5-1 no agregado, cara. 5-1 no agregado, sendo que você toma 2 buchas logo no comecinho do jogo na sua casa, é pra derrubar qualquer um, cara. Qualquer time pode perder o ânimo depois disso. Mas o Aston Villa não perdeu, né? Eles continuaram fazendo exatamente o que eles estavam fazendo desde o primeiro minuto da partida, continuaram pressionando, continuaram atacando em bloco com muita gente e eventualmente conseguiram fazer o primeiro gol, né? O gol que devolveu o Aston Villa ao jogo, que foi o gol do Tielemans. E assim, cara, eu não posso deixar de comentar como o PSG é azarado em Champions. Assim, isso é uma parada que a gente sempre fala, né? Já virou piada. Em todas as edições da Champions a gente fala como o PSG é um time azarado. Azarado mesmo, cara. Pô, aconteceram as coisas com o PSG que não costuma acontecer com os outros clubes, né? Especialmente em sorteio, né? O que o PSG dá azar em sorteio não tá escrito. E aí, cara, eles estavam com a mão na vaga, com a classificação praticamente garantida, e eles tomam 2 gols de bola desviada, cara. 2 gols de bola desviada. Tipo assim, você tomar 1 gol de bola desviada já é uma merda, né? Eu, como torcedor do Atlético de Madrid, posso falar isso. Porque recentemente, né, aquele 4-2 desgraçado entre Barcelona e Atlético de Madrid, o Barcelona vira o jogo com um chute de bola desviada do Lamine Yamal. Daí o PSG vai lá e toma 2, cara. Ele toma o primeiro do Tielemans, né, que ele aparece ali pela esquerda, finaliza de chapa, a bola desvia e entra. E depois toma o segundo do Maguin, que logo no comecinho ali de segunda etapa consegue bater ali de perna esquerda de fora da área, a bola desvia acho que no pátio, se eu não me engano, e acaba também enganando o Donnarumma. O Donnarumma que nessa noite estava tão espetacular que só nessas circunstâncias, porque assim,
Os 3 gols que o Aston Villa faz são gols praticamente indefensáveis. Já você tem esses 2 aí de bola desviada, do Tielemans e do Maguinho. E você tem o gol do Konsa, que vem a partir de uma jogada extraordinária do Marcus Rashford, né? Porque assim, o Rashford, cara, ele não só provoca o escanteio, né? Quando ele faz a jogada da esquerda pra dentro, corta e finaliza, o Donnarumma espalma pra fora. Que inclusive foi uma defesa absurda do Donnarumma. Já já vou falar um pouco mais sobre o Donnarumma. Mas aí depois na cobrança de escanteio, né? O Aston Villa cobra o escanteio curto e o Rashford faz a jogadinha individual, passa pelo Vitinha. Assim, dá pra você notar que o Vitinha ficou com muito medo de fazer o pênalti, né? Ele até cogita, assim, tentar deter o Rashford. Mas quando ele fica com medo de fazer o pênalti, daí ele tira o corpo e o Rashford acaba conseguindo passar por ele. Rola pro meio e o Konsa bate de chapa ali no cantinho para fazer o 3-2. E assim, cara, na hora do 3-2, eu tinha certeza absoluta que o Aston Villa ia conseguir empatar a eliminatória. Porque o PSG estava completamente atordoado, né? Assim, o futebol, ele não é boxe, mas tem muitos momentos do futebol que parece boxe, né? Que tipo, no boxe, cara, quando você toma ali 3, 4 socos em sequência, cara, cabeça chacoalha, o cérebro bate no crânio, você começa a ficar atordoado e normalmente nesses momentos a luta acaba sendo encerrada, né? Porque senão o lutador corre risco ali de saúde, aí o juiz acaba interrompendo a luta e dá nocaute técnico. Era isso que tava acontecendo com o PSG, cara. Ele toma 2 pancadas em sequência, o gol do Maguinho e o gol do Konsa, e o PSG tava perdidinho no pagode, cara. Tava completamente perdido em campo. E aí logo, praticamente no ataque seguinte, né, tem essa jogada aqui com o Tielemans de novo, né, ele que faz o primeiro gol, em que ele cabeceia. Cara, o Tielemans ele foi muito bem nessa jogada, cara. O Tielemans ele foi muito bem, porque o Donnarumma ele tá no meio do gol, né, e aí a bola vem na cabeça do Tielemans. É aquele tipo de cabeçada que você tem que tirar do goleiro, porque a bola não vem forte, né, ela vem meio que descendo assim. Daí o Tielemans tem que escolher o canto e pá, fazer a cabeçada. E ele escolhe bem o canto, eu acho. Joga a bola lá no ângulo superior esquerdo ali, mas o Donnarumma consegue voar e fazer a defesa. Foi aqui que começou a brilhar a estrela do Donnarumma, né, cara? E assim, é muito importante falar sobre essa atuação do Donnarumma, cara, justamente por ser esse personagem. O Donnarumma já tinha sido absolutamente decisivo na classificação do Paris Saint-Germain contra o Liverpool, né? Na disputa de pênaltis ali, o Donnarumma brilha. E agora, mais uma vez, ele foi crucial para a classificação do PSG no Villa Park. E por que eu acho que isso é tão incrível? Porque o Donnarumma tinha se tornado um personagem negativo das eliminações do Paris Saint-Germain nos últimos anos, né? Quando chegava a hora do goleiro brilhar, porque assim, cara, dificilmente você consegue ganhar uma Champions sem precisar do seu goleiro. Muito dificilmente. Não importa o quão avassalador seja o time. Até o Bayern de Munique do Hans Flick lá em 2020, que foi uma das Champions mais avassaladoras, talvez a mais avassaladora que eu já vi na minha vida, mesmo aquele Bayern de Munique teve ocasiões em que eles precisaram que o Neuer aparecesse para pegar uma bola difícil, como foi, por exemplo, na final, quando ele defende aquela finalização de perna esquerda do Neymar, né? E tava faltando isso no Donnarumma. A gente sabe que o Donnarumma é um goleiro de muita qualidade, de muito talento. Pô, a gente tá falando do cara que com 16 anos virou titular do Milan. Um cara que em 2021 foi campeão da Euro e eleito o melhor jogador da Euro. Né? Foi extremamente crucial naquela conquista da Itália na Euro 2020. Então tava faltando ele aparecer nesses momentos. Ele tinha ido mal contra o Real Madrid em 2022, ele tinha ido mal contra o Bayern de Munique em 2023. Até ano passado, né, na eliminação pro Borussia Dortmund, há quem diga que ele também deixou a desejar, e eu concordo. Porque assim, ele vinha sendo aquele goleiro, cara, de pegar as boas e não conseguir pegar as difíceis. Porra, nessa mesma Champions, cara. O PSG, ele é derrotado pelo Atlético de Madrid, no Parque dos Príncipes, de virada. E o segundo gol do Atlético de Madrid, o gol do Correa, é um gol que o Correa chuta fraco, a bola pega na mão do Donnarumma e entra. Se você pegar o Twitter de qualquer torcedor do PSG naquele dia, os caras estavam esculhambando o Donnarumma, porque mais uma vez, na hora de um jogo importante, ele não conseguiu fazer a defesa. Então, assim, esse mata-mata de Champions, até aqui, né? Goleiro é aquele negócio. Goleiro, árbitro e defensor, assim, de maneira geral, você tem sempre que ficar com o pezinho atrás quando vai elogiar, porque nunca se sabe. Mas até aqui, oitavas de final e quartas de final, tá sendo um mata-mata de Champions, assim, pro Donnarumma lavar a alma, cara. Pra lavar a alma, assim, totalmente. Eu tenho certeza, se o PSG for campeão da Champions, ele vai ser um dos grandes personagens, né, cara? Porque ele tá sendo realmente muito, muito decisivo, né? Além desse lance aqui da cabeçada do Tielemans que eu falei que ele faz uma grande defesa, ele depois aparece nesse lance aqui com o Marco Asensio, né? O Asensio que ele entra ali quando o jogo já tava 3-2 pro Aston Villa. E eu até comentei com o pessoal no Twitter, pô, o Marco Asensio é super sub, o Marco Asensio é perigoso, olho nele. E aí, pouco tempo depois de ele entrar em campo, ele tem essa chance aqui, acho que é um chutão, um balão que vem lá de trás. A bola acaba passando ali pela defesa do PSG, chega no Asensio,
ele tava em posição legal, daí ele tenta ali tirar o Donnarumma batendo de chapa, mas acaba esbarrando no goleiro italiano. Assim, essa é uma jogada que poderia ter sido muito mais facilitada, né? Se o Asensio rola pra trás, que assim, cara, essa imagem aqui tá cortada, não dá pra ver, mas o Rashford, que tava fazendo um segundo tempo absurdo, o Rashford tá vindo logo aqui atrás. Se o Asensio só rola assim, cara, o Rashford ia ficar de frente pra só chapar, botar a bola dentro do gol e empatar a eliminatória. Assim, eu não vou fazer críticas pesadas aqui ao Asensio, porque eu nem sei se ele chega a ver o Rashford, né? Assim, na hora, o cara tá ali, a adrenalina tá na cara do gol, às vezes o cara não consegue perceber que tem um jogador mais do lado assim. Mas se ele rola aqui, o Rashford tava chegando, o Rashford só ia jogar a bola pra dentro do gol e marcar. O Rashford, que inclusive, né, personagem aí desse jogo, o Rashford fez uma partida absurda hoje. Cara, o Rashford, ele tava atropelando no segundo tempo, cara. Fisicamente falando mesmo, ele tava passando por cima dos caras no segundo tempo, irmão. O bicho tava um touro, um tanque. O Rashford, quando ele tá bem fisicamente, esquece, pô. Assim, tem uns momentos que o Rashford ele tá meio zoado, tá meio, sabe, meio zureta. Tanto que ele é um jogador extremamente irregular, né? Ele faz uma temporada espetacular. Na outra temporada ele já tem uma decadência. Mas quando ele tá bem, irmão, o bicho é um touro, velho. Ele é muito forte, ele é muito rápido. Explosão, drible. Porra, tá maluco, cara. Se o Aston Villa tivesse conseguido empatar essa eliminatória hoje, teria sido também muito por conta dele, né? Vamos ver aí na próxima temporada se ele vai conseguir, desde o começo, assim, fazer uma temporada boa, com muita regularidade, porque essa daqui, né, infelizmente foi muito acidentada e passou praticamente metade da temporada sem jogar ali por causa do entreveiro com o Rubem Amorim, né? Ainda teve esse lance assim, cara, porque assim, depois desse momento do Asensio, o jogo deu uma esfriada pro Aston Villa, né? O Aston Villa, depois disso, ele perdeu muito do ímpeto e o PSG conseguiu emplacar uma sequência de boas chances, como eu já tinha falado. Pô, teve chance com Doué, teve chance com Dembélé, teve chance com Kvaratskhelia, né? Algumas dessas chances aí pararam no Dibu Martins, né? Que inclusive o Dibu Martins falha no primeiro gol, eu até esqueci de comentar, mas enfim. E o PSG não tava conseguindo matar o jogo. E, cara, por muito pouco, isso não fez diferença. Porque nesta jogada aqui, praticamente a última jogada da partida, o Madsen, que ele entra ali na segunda etapa junto com o Asensio, ele pega essa bola aqui de primeira e a bola tava indo no gol, mas o Pacho consegue bloquear. Se o Pacho não tá posicionado aqui, se ele tá um pouquinho mais pra cá ou pra lá, poderia ter sido o gol do Madsen e a partida teria ido pra prorrogação. No fim das contas, né, o PSG conseguiu suportar esse inferno que foi o Villa Park, cara. A torcida do Aston Villa tá de parabéns. Os caras fizeram uma festa, empurraram o Aston Villa aos 90 minutos. Mas não foi o suficiente. Como eu disse, aquele gol do Nuno Mendes, né, no jogo da ida foi crucial para essa classificação do Paris Saint-Germain, né? Se tivesse sido apenas um gol de vantagem pro PSG, a história hoje poderia ser outra. A gente poderia, nesse momento aí, tá vendo uma disputa de pênaltis entre o PSG e o Aston Villa, que seria uma disputa de pênaltis bem interessante, né? Com o Dibu Martins de um lado e o Donnarumma do outro, né? Dois grandes pegadores de pênalti. Pro PSG, cara, que negócio, fica o alerta, porque o PSG sofreu demais hoje, sofreu demais mesmo. E aí você pensa, pô, se sofreu assim contra o Aston Villa, você imagina se o PSG eventualmente chegar numa final e pegar o Barcelona, cara. Porque o Barcelona, se o Aston Villa tem um ataque forte, o Barcelona é 3 vezes mais forte pelo menos, né? Então seria catastrófico passar pelo que eles passaram. Mas ao mesmo tempo, cara, eu penso assim, cara, Champions é uma competição muito desgramada. Então assim, você vai sofrer se você quiser ganhar uma Champions, cara. Não tem pra onde correr. Pô, o Real Madrid tá aí como exemplo, cara. A gente já cansou de ver o Real Madrid sofrer, cagar sangue. A gente já viu o Real Madrid cagar sangue em Champions. E no fim das contas os caras terminam campeões. Porque é uma competição sofrida, cara. Assim, o que o Bayern de Munique fez em 2020, de ganhar a Champions de cabo a rabo sem sofrer, é uma parada rara de se acontecer, tá ligado? Geralmente você vai sofrer, cara. Você vai ter momentos assim que você vai estar nas cordas, o adversário vai estar pressionando, vai estar empurrando você ali, precisando de um gol pra empatar uma eliminatória, pra se classificar, e você vai ter que segurar as pontas, cara. E o PSG conseguiu segurar as pontas. Teve seus momentos de dar uma fraquejada, de dar uma fraquejada ali. Já tava todo mundo naquela, pô, esse PSG é muito jovem, não sei o que, papapá. Mas eles conseguiram lidar muito bem com isso, né? E assegurar aí a classificação, né? E aí agora o PSG aguarda o vencedor entre Real Madrid e Arsenal. Que, assim, muito provavelmente vai ser o Arsenal, né? O Arsenal tem 3 gols de vantagem, mas é aquele negócio. Essa semana aí eu fiz um tweet que eu falei pro pessoal assim, caras,
a gente já viu o Real Madrid se classificar com 2 gols do Rosselló nos minutos finais de um jogo de Champions. Não é impossível para eles pegar esse 3-0 do Arsenal. E assim, pô, teve gente me esculhambando nos comentários, tá? Se você for olhar lá o tweet, tem cara que tá me tratando como bandido. Não, como você se atreve a duvidar do Arsenal? Esse time do Real Madrid. Os caras ficam doentes. E aí, caiu. O dia de hoje foi pra provar, de uma vez por todas, que sim, a eliminatória de amanhã está aberta. Tá aberta. Acho que o Real Madrid vai conseguir a remontada? Não acho. Tô dizendo isso desde a semana passada. Eu acho que o Arsenal vai se classificar. Se fosse o Real Madrid da temporada passada, talvez eu pensasse diferente. Mas esse Real Madrid de hoje, eu acho que o Arsenal vai se classificar. Mas não tá fechada a eliminatória. Não tá fechada. Cara, se o Aston Villa conseguiu colocar o PSG nas cordas, sendo que tava 5-1 a eliminatória, tava 5-1, por que o Real Madrid não pode ameaçar um 3-0 do Arsenal, cara? Tem totais condições de ameaçar, gente. Por isso que eu tô falando pra vocês. Olho no jogo de amanhã. E, obviamente, a mesma coisa vale para Inter e Bayern de Munique. A Inter tem a vantagem, o jogo da volta é no San Siro, mas o Bayern de Munique também vai estar vivo, também tem condições de buscar a classificação, cara. Champions é Champions, irmão. Não adianta ficar de querer fazer adivinhação, querer fazer previsão. Normalmente, quando você tenta... como é que eu posso dizer? Quando você tenta ser mais esperto do que a orelhuda, ela te passa para trás, que nem foi o meu caso. Tá dizendo, não, hoje vai ser chato, hoje vai ser paia. Os dois times já estão classificados, vai ter nem graça. Tá aí, uma noite maravilhosa de Champions, né?